A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma edição do EBD em Síntese Podcast. Nós estamos estudando a lição de jovens do quarto trimestre de 2023 e convidamos você para nos acompanhar em mais uma excelente aula da Escola Bíblica Dominical. Se você está aqui pela primeira vez, te convido para inscrever-se no canal EBD em Síntese Podcast, assinar o sininho da notificação e deixar o seu like, né? Também conhecer as playlists com todas as videoaulas aí, os comentários das lições da Escola Bíblica Dominical em várias faixas etárias, né? E te apresentar esse trabalho, que é um trabalho realizado pelo Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Esse departamento ele é dirigido pelo nosso querido pastor Reinaldo Odilo, a quem nós transmitimos o nosso abraço, né? E a nossa igreja, a Assembleia de Deus aqui no Rio Grande do Norte, que é presidida pelo pastor Martim Alves, a quem também nós enviamos a nossa saudação. Estamos aqui, estou acompanhando o nosso querido professor Jansen. Paz do Senhor, Jansen. A paz do Senhor GC, a paz do Senhor, amados professores e todos que estão acompanhando esse canal, né? Temos o prazer de estar trazendo esse conteúdo maravilhoso e já estamos na lição de número 2, né, GC? É uma lição Verdade. forte, é um trimestre que está começando agora e a temática é uma temática bem importante para os nossos dias. Então, vamos ser aqui os responsáveis por discutirmos juntos aqui um assunto tão importante para os jovens e para toda a igreja, né? Pois é, querido professor, você que vai preparar a sua aula, ou você que é aluno, né, que está assistindo aí para aumentar o seu conhecimento, esse trimestre, esse último trimestre de 2023, a nossa lição dos jovens traz esse tema tão interessante, a prova da nossa fé e condicionando a fé a algo que nós estamos ouvindo aí no meio secular a todo tempo, né, que é a vida bem-sucedida, mostrando que a palavra de Deus e a fé em Jesus Cristo, ela nos dá uma vida bem-sucedida, nos traz sucesso, né? Bem-aventurança em nosso viver. E como Jansen disse, já temos estudado aí a lição de número 1, estamos na lição de número 2, né, que tem como título aqui a Fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. Né, Jansen? Um tema interessante e tão pertinente ao jovem, num cenário aí que a gente vê tantos ataques às escrituras sagradas, né? Tanta relativização à importância da Bíblia Sagrada. E eu acho aí, querido professor, que é uma oportunidade de nós acentuarmos a importância da Bíblia Sagrada, né? A sua autoridade, o milagre que é a revelação de Deus disponível para nós, né? A inspiração desta Bíblia. E nós vamos aqui passear através desses três tópicos, Jansen, falando a respeito da Bíblia Sagrada, né? Eu não sei se você percebeu, mas essa lição ela é quase que um resumo, né, da disciplina de bibliologia. Com certeza. Você que ainda não estudou teologia sistemática, né, mas deseja aprofundar seus conhecimentos bíblicos, é uma das facetas, né, uma das partes da teologia sistemática que estuda a Bíblia, a bibliologia, e trata muito disso, né, da Bíblia Sagrada, como ela foi criada, por quem foi escrita, quais são suas características, e aí é também importante que se você tiver algum acesso a livros de teologia sistemática, eis aí um caminho para enriquecer a sua aula, né, com essas informações. Muito bem, Jansen, vamos começar aqui comentando um pouquinho a respeito da nossa lição, que tem como objetivo, né, compreender que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, né, ela não é simplesmente um livro escrito por homens, mas é a palavra de Deus. Também explicar que a Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo. Aqui nós vamos tratar um pouquinho a respeito da inspiração. E, por último, destacar a atualidade da Bíblia. Não é um livro antigo, histórico, né? É um livro que sim trata de história, mas vamos ver que ela responde todas as grandes questões do universo, inclusive responde muito dos assuntos que estão no nosso dia, aqui com tanta evidência, né? E vamos começar. Eu queria ouvir você falar um pouquinho, Jansen, a respeito desse tópico um aí, que vai falar sobre a Bíblia, a inerrante palavra de Deus. O que a gente pode apresentar para os nossos queridos professores e alunos? Amém. No caso, é um prazer falar sobre isso, porque até como contexto, professores, com certeza seus alunos vão ter grandes oportunidades de falar sobre experiências que viveram em colégio, faculdade, sobre essa questão de dúvidas que muitas vezes os amigos dele têm sobre a Bíblia, né?
Então, que tal a gente começar perguntando para os nossos alunos, né, se eles têm fé para poder afirmar e defender a ideia de que a Bíblia é sim a inerrante palavra de Deus. E aí a gente pode iniciar falando simplesmente sobre o ponto um da lição, que é a sua autoria. Quem é que escreveu a Bíblia? Alguns vão dizer que vai falar, foram homens. Outros vão dizer, não, foram inspirados por homens, que é outro ponto que a gente vai tratar um pouquinho mais à frente. Mas nós que somos crentes, cremos na Bíblia sendo escrita, a autoria dela foi Deus. Deus que entregou essa palavra, Deus que fez com que a Bíblia fosse conhecida pelos homens, simplesmente para que o homem possa ter o acesso à salvação, que é outro ponto que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Mas não tem como falar da Bíblia sem entender que a Bíblia é sim a palavra de Deus, é a palavra daquele que criou todas as coisas e que por ele e para ele são todas as coisas, né? Então, quando a gente, José, começa a falar sobre a Bíblia, a gente não tem como fugir dessa questão da autoria de quem é, porque se fosse Bíblias escrita por homens, existe tantos homens inteligentes, tantos homens com grandes habilidades de escrita, tantas pessoas que puderem, que possam, na verdade, escrever sobre artigos e textos que são muito fortes, mas nenhum tem como escrever um livro como esse que passou em gerações e gerações, e mudou a história de muitas pessoas e tem a comprovação científica e tem a comprovação também religiosa. Por quê? Temos muitas igrejas que, ao estudar a Bíblia, passaram por tantas mudanças, experiências, e essa experiência não é comprovada simplesmente pela ciência. A gente entende que é o poder de Deus. Então, se o poder de Deus vem da palavra que foi lida na Bíblia, essa palavra também é de Deus. Então, a gente não é que a gente lá na Bíblia contém a palavra de Deus, é que a Bíblia é a palavra de Deus que foi apresentada à humanidade com a finalidade que nós conheçamos a salvação. Não sei se eu resumi muito, mas essa é uma mensagem que eu acho muito forte para a gente falar, né, José? É verdade, é verdade. Eu acho, Jansen, nesse primeiro tópico, que é interessante os jovens perceberem que a Bíblia, ela, pela sua própria característica de existência, ela já é algo extraordinário, né? Ela Uhum, já foge do comum, foge do ordinário, simplesmente pelo fato de ser o livro mais amado, mais vendido e, ao mesmo tempo, mais perseguido e odiado, né, em toda a história da humanidade. É um livro que foi escrito em um período de mais de quase 1.600 anos ali, né, entre os escritores, de nações diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes, mas que tratam e que trazem uma única mensagem, né, coesa, sem contradições, né, e que alguém pode até dizer assim, mas a Bíblia tem contradições. Bom, as contradições que o pessoal encontra são das traduções. Se você for para o original, e aí a importância de estudar o original, o grego, o uhum. hebraico, o aramaico, nós não vamos encontrar contradições na Bíblia, né? E isso já é um grande milagre. É um grande milagre. Não existe como, humanamente falando, o homem produzir, né, ter uma inspiração humana tão bela, tão perfeita, tão sincronizada como foi a Bíblia, né? É sobrenatural. E por isso a gente já começa pela simples natureza da Bíblia, pela simples forma com que ela foi escrita e como ela se apresenta, já vemos aí o milagre de Deus, já vemos que não é algo que nasce no coração do homem, mas é algo que nasce no coração de Deus, né? Então, a Bíblia também, ela tem, irmãos, mais de 2.000 afirmações, há pelo menos 2.000 afirmações de que ela é a palavra de Deus, ou seja, Deus é o autor dela, né? E não apenas a própria palavra de Deus, mas muitas testemunhas vão afirmar isso, né? Inclusive na história, a gente tem o testemunho, por exemplo, de é, Santo Agostinho, né? Que foi um grande historiador, e ele falou a respeito disso, né? Deixa eu só encontrar aqui a passagem que eu anotei, Jansen, a respeito desse testemunho que eles deram. Agostinho de Hipona, né? Viveu ali no século IV, ele foi bispo de Hipona, foi doutor, filósofo e teólogo. Ele escreveu em seus escritos que os apóstolos escreveram o que Deus disse, né?
ele não está ali na Bíblia, na palavra de Deus, mas foi um historiador reconhecido, há escritos Perfeito. da história que relata esse testemunho dele. Eusébio de Cesareia também, né, que foi o pai da história da igreja, também na Uhum. antiguidade escreveu a obra História Eclesiástica e escreveu que o Espírito Santo é o autor da Bíblia. Então, a gente tem muitas pessoas, Jansen, na história que retratam, né, tantos detalhes a respeito da palavra de Deus e reconhecem a autoria da Bíblia, né? Que Deus é o autor, a palavra de Deus vem dele através da inspiração, através do agir do Espírito Santo com todos esses autores, que inclusive é o nosso tópico de número 2, né? Mas fica aí a dica ao professor para trazer esses testemunhos, né? Apresentar essas citações, existem diversos versículos, inclusive citados na nossa lição, que trazem essa informação de que toda a escritura é divinamente inspirada, né? E Uhum. foi dada por Deus para os homens, para nossa instrução, né? Para nosso ensino. Muito bem, temos aí o tópico um resumido, né? Aí pelo menos 40 autores. Essas informações técnicas a gente tem na lição e tem em diversos escritos, né? Aqui também eu trouxe algumas anotações que o professor pode reproduzir em sala e vai ser facilmente encontrada, inclusive em Bíblias de estudo, Uhum. a respeito da quantidade de versículos, de capítulos, né? A sua estrutura, a forma de apresentação, Novo Testamento, Antigo Testamento. Há, inclusive, informações interessantes que os alunos podem querer saber, Jansen, que é a questão da divisão dela em capítulos e versículos, né? Que se deu Importante, na né? história, né? Originalmente, a palavra de Deus ela era um texto só, mas com o tempo, né? Em 1205 depois de Cristo, o arcebispo Stephen Langton dividiu a Bíblia em capítulos e, posteriormente, a gente teve ali entre 1551 e 1553 algumas versões divididas em versículos. E aí foi quando começou a ficar mais organizada para fins didáticos, né, de estudo, de leitura, mas são aspectos que o professor pode estar aí apresentando aos seus alunos, né, e que vão enriquecer com certeza a sua aula. Jussi, até um ponto legal. Sim, Uma vez eu conversando com, não vou citar o nome assim, mas um irmão aqui da nossa igreja aqui, e ele falava, Jansen, minha maior preocupação é em um dia, numa pregação, eu citar um texto, um versículo errado. Não por falta de estudo, mas é porque são muitos textos, são muitos versículos. E aí eu até brincando com ele, falei assim, olha, é comum que a gente possa uma vez ou outra escorregar no texto. O que a gente não pode escorregar é na mensagem. E aí é mensagem. até um ponto que a gente tem que falar, né? Essa divisão que o Jussier deixou bem explícita agora foi com uma metodologia para que a gente pudesse tanto ensinar a palavra de Deus com uma maior facilidade, mas também para que a gente pudesse se achar dentro da palavra. Porque imagina, no livro de Apocalipse, no livro de Isaías, então, alguém teria que ler o livro todo para encontrar uma referência. Mas quando foi dividido através de capítulos e versículos, fica muito mais fácil uma estrutura ser montada para você entender que de A a B, de um a 2, do capítulo 6 ao capítulo 10, foi falado sobre um tema. Então, com isso, a gente conseguiu estruturar. Mas o mais importante, que é do Antigo Testamento ao Novo Testamento, a mensagem é uma mensagem que aponta para uma coisa, que é a salvação da humanidade através de Jesus Cristo. Desde Gênesis, né? Onde que Exatamente. da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, até o livro de Apocalipse, que fala expressamente que Jesus é o Salvador. Então, essa é a palavra que é inerrante, que é maravilhosa e, principalmente, ela é totalmente coesa, porque aquele que escreveu o início também escreveu até o final. Então, é diferente de um texto que eu possa começar a escrever e até uma dinâmica que eu posso sugerir. É, já fiz isso em um outro contexto, mas é a gente pedir para que um jovem complete a frase do outro. Um escreve no papel e vai passando lá. No final, vira uma lambança, porque o que começou a escrever não contou para o segundo que ele estava pensando. Então, cada um vai falando alguma coisa. Sim. Imagine se fosse uma Bíblia que foi escrita, que o primeiro livro começou. Tem livros datados, na verdade, de 3.000 anos para o seu final
do livro se fosse homens querendo completar a palavra de outro homem, em gerações diferentes, épocas diferentes, culturas Não ia dar diferentes. certo. Não ia dar certo. Somente Deus mesmo para fazer essa palavra ser tão maravilhosa chegar até nós. É verdade. Eu também tenho dificuldade, Jansen, de memorizar os versículos assim pela referência, né? Mas é como você disse, aí, o importante é o substrato, o importante é a mensagem, né? Queridos, uma coisa que eu achei interessante ao ler a introdução da nossa lição é que o nosso comentarista ele começa dizendo assim: a Bíblia não tem intenção de provar ao homem que ela é a inerrante palavra de Deus. Ela simplesmente é, né? Então, o título da nossa lição, o tema geral, né, é a prova da nossa fé. E uma das premissas, um dos pré-requisitos para que nós possamos compreender a palavra de Deus é começar a ler já acreditando, crendo de verdade que ela é a palavra de Deus. Né? A revelação divina na Bíblia, ela é tão extraordinária e quando nós temos essa premissa, né, essa crença anterior, essa fé de que é Deus que está ali escrevendo e falando conosco, é que nós temos realmente a capacidade de extrair o ensinamento espiritual e ser convencidos pelo Espírito Santo, né, a respeito da mensagem bíblica. E eu vejo, às vezes, muitas pessoas, Jansen, se esforçando tanto para tentar convencer alguém que não conhece a Jesus Cristo de que a Bíblia é a palavra de Deus, quando na realidade nem a própria palavra se preocupa com isso, porque quem convence o homem é o Espírito Santo, né, da justiça, do juízo, e o nosso dever é apenas pregar, falar, Com certeza. anunciar essa palavra que Deus ele tem todo esse cuidado de convencer o pecador, né? Então, não cabe a nós estarmos preocupados em convencer as pessoas se ela é ou não é. Cabe convencermos o nosso próprio coração de que ela é a palavra de Deus e se alimentar dela, né, e ter fé nela para poder extrair toda essa bênção que é a revelação de Deus para nós, né? Antes da gente prosseguir aqui para o próximo tópico, eu separei aqui algumas finalidades, né, da Bíblia que o nosso querido pastor, saudoso pastor Oséias Macedo, né, que foi diretor da nossa escola teológica aqui em Natal, escreveu. Ele botou aqui que a Bíblia ela possui três funções principais, que é a função educativa, né, que nos orienta, nos ensina, nos exorta. Tem a função informativa, que é nos pôr, né, no conhecimento do plano da salvação divina, né, e advertir a respeito da salvação de Deus. E, por fim, a função comunicativa, que é comunicar a salvação de Deus ao homem e fazer a reconciliação do homem com Deus. Né? São coisas simples, mas que ajudam o professor e o aluno a compreender as funções, né, os objetivos de forma muito resumida do que Deus desejou. Né? Às vezes a gente olha para o Antigo Testamento e vê tantas histórias de reis, de juízes, né, cronologias e salmos e cânticos e poesias, mas aquilo tudo tem um propósito principal, que é comunicar a salvação de Jesus para nós, nos comunicar a salvação, né, nos fazer espelho, né, para nos mostrar o pecado. Então, essas funções elas têm que estar muito claras na nossa mente. Mas vamos lá, vamos passar agora para o nosso tópico de número 2, que fala a respeito da inspiração. A Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo. É, podemos falar a respeito disso, professor Jansen? Até inspirei aqui, ó. Mas é lá, foi tão uma brincadeira, né? Mas para a gente entender o que é inspirado. Na nossa cultura, vamos chamar, na nossa linguagem atual, a gente fala que me inspirei em Jussieu, eu me inspirei em tal pessoa para fazer alguma coisa. E aí mostra muito como se fosse um ato pessoal, né? Mas o Isso. termo inspiração, que até na nossa lição, você que é professor, é muito bom você falar sobre isso, porque senão algum aluno pode talvez trazer para esse ato, foi uma ação do escritor e não do Espírito Santo. Mas aqui, né, ele traz uma informação que se a gente fosse traduzir a raiz da palavra inspiração, que foi utilizada na escritura, ela tem mais a ver com expirar, ou seja, de sair de alguém e vindo para outra pessoa, do que da pessoa por si só puxar o ar. Então a gente precisa do ar. Então pense que a palavra foi dada de Deus para o homem, para que o homem possa escrever conforme a vontade dele. Então essa questão da inspiração, imagina, são homens falíveis, homens como nós, homens que tiveram problemas, que tiveram pecados, que tiveram erros. Não pense que nenhum deles que escreveu qualquer um dos textos da Bíblia tenha
uma vida 100% sem falhas. Se você for ver, Davi tinha diversas falhas. Se você ver, Salomão teve diversas falhas. Se você ver, Pedro teve falhas. João teve falhas. Agora só tem alguns textos na Bíblia que quem falou, escreveu, talvez, não tenha nenhuma falha, que é Jesus, as letrinhas vermelhas que a gente vê no Novo Testamento, e o que ele escreveu a gente não sabe, porque a gente não tem descrito o que ele escreveu, o que ele escreveu lá na areia, quando aquela mulher ia ser apedrejada. Então a gente tem que entender que Deus, ele é o autor da Bíblia, porém ele usou pessoas falíveis para poder escrever, assim como nós muitas vezes conseguimos entender alguma coisa da parte de Deus e talvez transmitimos em palavras quando a gente prega ou em letras de canções ou então em textos que a gente pode escrever, mesmo que a gente escreva de uma forma tão bonita, a gente sabe, tem a consciência de quem colocou aquela palavra na nossa mente para que ela possa descer para alguma forma externa, foi Deus. Então, essa é a inspiração que é tomada do início ao fim na Bíblia. Um Deus que sabe de todas as coisas, dando o que era para ser falado e escrito para cada um daqueles autores que escreveu a Bíblia. Interessante, Jansen, esse conceito, né? Inspiração divina, no sentido de exalar de Deus, que Uhum, traz até de forma bem subliminar, no bom sentido, né? Mas até nos mostra o próprio movimento, né? Não é a gente que se esforça para atrair a revelação de Deus, é Deus que se esforça para exalar, para nos entregar. É algo que perfeito. parte dele, não depende nem de nós, né? A gente simplesmente recebe. Isso me lembra do conceito da graça, né? A graça que ele trouxe por Vem meio de de Deus. Jesus. Eu trouxe aqui uma citação do teólogo Robert Lee, que ele fala assim, que por inspiração nós compreendemos o controle sobrenatural de Deus sobre a produção do Antigo e do Novo Testamento, né? Então, a inspiração, ela é esse exalar de Deus sobre a mente daquelas pessoas que foram usadas por ele para escrever esses 40 autores aí aproximadamente, que foram instrumentos de Deus para fazer, para escrever, né, as palavras bíblicas, e isso aí nos traz o conceito dessa inspiração, né? Alguém fala muito de forma mais moderna, né, recente, a respeito de visões, de profecias, né? E nós sabemos que, na realidade, a inspiração ela se deu quando foi constituído os livros, quando foi escrito esses livros, né? E que ela cessou ali, que a gente hoje pode até ter situações de iluminação, mas de inspiração não, né? Inclusive, na teologia sistemática, quando nós estudamos na bibliologia a questão da inspiração, ela tem como uma das características ela ser única, ou seja, Uhum. uma vez que encerrou a inspiração divina ali no Apocalipse, não tem mais, o cânon se fechou, né? Então Deus ele fechou aquela parte ali da sua palavra e não acrescentou mais nada. Então a gente tem ali a revelação completa do que Deus quis dar para nós, né? E cremos pelo próprio conteúdo da palavra de Deus que ela vai ser ela mesma até a volta do Senhor e eternamente, né? Que ele diz que a palavra ela é para sempre, né? Ela se estende de geração a geração e não tem fim. E para a gente comentar mais um pouquinho aqui a respeito da inspiração, vou querer também ouvir Jansen a respeito desse tema tão interessante, né? Mas você já comentou, Jansen, mas vamos explorar um pouquinho mais. É interessante que às vezes a gente pensa na inspiração divina e fica tentando ali mentalizar, enxergar na mente, né? Deus falando ali no ouvido, né? De Moisés, ó, escreva isso, isso e aquilo, né? Davi, fala assim, assim, assado. Né? Ele pode até ter dito de forma muito clara e expressa aos profetas, né, do Antigo Testamento, mas nós sabemos que essa inspiração ela é plenária, né, e ela é verbal, ou seja, Uhum. a nossa crença é de que Deus ele agiu de forma sobrenatural na mente dos escritores, no conceito do que eles tinham a respeito das coisas, mas deixou eles livres para fazer, né, para escrever com suas próprias palavras, né, aquilo que Deus tinha revelado ao coração deles. E por isso que a gente tem, né, Jansen, culturas diferentes, formas de escrever diferentes, né? Uns escrevem de forma mais lírica, mais artística, outros de forma mais rude, né? Mais coloquial. Então a gente tem ali, até no próprio Evangelho, a gente tem ali o Evangelho de Lucas tão bem escrito,
não é? O médico que tinha habilidade de escrita, De falando tão Marcos mais rápido, né? mais objetivo, rápido. Então, a gente vê que essa inspiração verbal, ela nos traz esse entendimento de que não foi ali Deus falando no ouvido, ó, escreva isso, mas foi Deus tratando na mente, no coração dos homens, o conceito, né, e a essência daquilo que ele queria comunicar ao homem e que trouxe, apesar de deixá-los livres para escrever conforme as suas crenças, culturas, né, experiências, mas trouxe essa conexão tão perfeita ao longo desses 1.600 anos que a Bíblia foi escrita, né? Em diversos momentos da história, diversas situações, uns dentro da prisão, o outro dentro de palácio, né? Verdade. À beira da morte. Então, situações tão diferentes, mas que trazem aí a mesma mensagem gloriosa da revelação de Deus, que é a salvação por meio de Jesus. Vamos comentar um pouquinho, Jansen, a respeito disso também. Ó, eu vou até começar com uma reflexão que tem na própria lição. A Escritura, ela deve ser a nossa única regra de fé. E quando a gente fala de regra de fé, a gente imagina, a gente já falou de inspiração verbal, plenária, mais ou menos assim, bem rápido, mas para a gente entender. O primeiro livro escrito da Bíblia é o livro de Jó, que tem até hoje tem pessoas que ainda querem cair numa discussão falha de se foi verdade ou se era uma história, aquele texto em si. Mas pensa, se ele foi o primeiro livro, ou seja, a história mais antiga que foi cantada, quem é que deu essa história para Moisés escrever? Mesmo que não esteja na ordem que a gente hoje vê na Bíblia, ele foi o livro mais antigo. Então quer dizer que o Deus que fez com que toda aquela experiência que aconteceu na vida de Jó, ele foi contada de gerações em gerações, foi levada na cabeça daquele homem que escreveu, porém com um propósito muito definido, de apresentar o Deus que cuidou de Jó, tanto no momento da bonança, como no momento que ele passou por uma grande dificuldade e que restituiu a Jó tudo que ele tinha e observação. Jó ele foi caluniado, foi falado várias coisas sobre ele e muitas das coisas que foram faladas com um contexto até muito próximo do que a gente hoje entenderia lendo a Bíblia. Então, quer dizer que aquela palavra que foi falada até para Jó está coerente com os textos que a gente vai ler. Mas a gente entendeu que Jó, ele era fiel, conhece o Senhor, e no final, orando pelos amigos, ele foi abençoado. E aí a gente bota no Novo Testamento. No Novo Testamento, como foi uma fala agora por Jussier, os evangelhos foram escritos por homens diferentes, falando da mesma coisa, mas cada um conseguiu dar um pouco da sua pessoalidade na forma da escrita, mas não na mensagem. A mensagem continuou sendo única. A mensagem continuou sendo certeira, apontando para Jesus como Salvador. E aí você vê os contextos. Porque Deus não é um Deus somente de texto, ele é um Deus de contexto. Ele é um Deus que prepara todo o cenário para que você possa receber a mensagem não só pela palavra, e sim por toda a experiência. Os profetas tiveram profetas que foram impulsionados a falar alguma coisa, mas teve outros que tiveram que viver, como Oséias, que teve que casar com uma mulher adúltera para poder mostrar como o povo estava se referindo a Deus ou como se portava diante de Deus. Teve outros profetas que tiveram que comer fezes para mostrar que o povo estava fazendo isso em nível espiritual. Mas também teve no Novo Testamento diversas vezes que Paulo teve que utilizar uma linguagem com a igreja de Corintos, outra igreja talvez com Éfeso, como Tiago, quando ele escreve a carta universal, ele já fala de uma forma mais abrangente. Então, Deus usou pessoas como nós de forma diferente para entregar uma única mensagem, porque a importância dessa mensagem, inspirada por Deus, era que levasse a mensagem absoluta a cada um que ouvisse, independente de contexto e geração. Então, por isso, a Escritura Sagrada ela deve ser a nossa regra de fé. É nela que devemos nos basear a nossa mensagem, porque a mensagem deve sair dela, porque essa mensagem que sai dela, antes disso, saiu de Deus. Eu acho que usando essa regra, né, José, a gente consegue validar o poder daquela palavra que mudou a vida de homens em outras gerações e está mudando a vida de homens nessa geração. Porque aquele que escreveu não perdeu o poder e nunca vai perder, né? Verdade, Jansen.
E esse segundo tópico aqui, queridos, ele ainda termina falando a respeito da necessidade de interpretação. Ora, a palavra de Deus ela é inspirada pelo Uhum. Espírito Santo, ela é a palavra viva, né, inerrante, na qual nós temos essa premissa, né, de que ela é a verdade, mas cometemos erros quando traduzimos, cometemos erros quando lemos e queremos interpretar ela à luz de outras escrituras. Já você acabou de falar, não é? Ela tem que ser a nossa única regra de fé. Então, a Bíblia, ela vamos dizer assim, isenta de contradições quando ela própria é utilizada para responder os questionamentos que você tem a respeito dela. Então, se eu uso a Bíblia para questionar um outro texto, né, ele vai se responder, ou seja, vai haver aí uma coerência, uma coesão textual que vai nos evidenciar essa inspiração divina, vai mostrar a harmonia, que desde o Gênesis até o Apocalipse não existe contradição. E essa interpretação ela tem que ser feita da forma correta. Por isso que nós, quando temos o cuidado de estudar as escrituras, né, eu sei que a gente lê como devocional, lê como meditação, lê nos cultos, né, para a edificação da igreja, mas no estudo da palavra de Deus, a necessidade que nós façamos uma interpretação. Perfeito. Usemos aí, né, a hermenêutica bíblica cristã para interpretar o texto bíblico, utilizando a própria palavra de Deus, para que nós possamos aí não correr o erro, né? Não incorrer no erro de, é, enfim, falar heresias ou encontrar uma contradição, alguma coisa que está na nossa mente e não na palavra de Deus, e achar que isso está diminuindo, não é, o brilho e a autoridade da palavra de Deus, certo? Então precisamos, é fundamental ter a consciência de que as escrituras elas podem ser explicadas pela própria escritura, né? E o que a gente também tem como evidência, queridos, da inspiração divina, é que, primeiro, tem essa harmonia, né? Uhum. A preservação também me encanta muito, Jansen. O fato de, durante esses milênios, ela ter sido tão perseguida, né, por ditadores, por reis e homens tiranos, tentou ser extinguida da face da terra, mas ela sobreviveu, né? Sobreviveu, foi guardada e ainda assim hoje é extremamente divulgada. A gente tem a Bíblia hoje traduzida em mais de 1.800 línguas, né, e dialetos. Então é algo milagroso. Não tem como não ver o mover de Deus, o agir de Deus, né, no cuidado que Ele tem pelas Escrituras sagradas que tem aí nos orientado, né, a alcançar a salvação. Muito bem, temos alguma coisa ainda, Jansen, a respeito do tópico 2? Só um ponto que eu queria, 3? assim, até reforçar para a gente já partir para o 3. Você falou agora, né, essa questão de épocas e épocas, ela tentou ser diminuída, tentou ser extinta e continua nos dias de hoje, né? A gente É, vê diversas pessoas tentando diminuir a palavra, ateus e não ateus, tentando validar. Uns falaram que ela precisa de uma renovação, outras falaram que precisa de uma atualização, outras falam que precisa de uma mudança, mas nós sabemos que a palavra é de Deus e ela não vai mudar. Por isso que o tema fala da fé primeiro. A gente tem que crer na palavra e crer que ela está pronta, porque Deus não fez uma coisa inacabada ou alguma coisa que estava errada e precisa ser melhorada por alguém. Então a gente precisa entender isso. E é justamente por isso que ela vem se fortalecendo e resistindo. Até no livro de Neemias, tem uma passagem, para a gente já até avançar, que eu acho que vai fazer até a ponte para a gente falar de ética e da parte moral, é que quando Neemias e Esdras eles estão lá, eles encontram a palavra, eles reúnem todo o povo de pé, eles leem novamente a palavra na frente de todos e o povo se entristece, porque lendo a palavra, eles reconhecem falha neles. E aí eles estavam tristes. E aí, nessa tristeza, que a gente tem uma frase que a gente usa hoje, às vezes até alguns colocam fora de um contexto no qual ela foi escrita. Mas ele fala assim: não, não se entristeçam. Alimentem-se, comam das gorduras, da doçura, tomem bebidas, quero leite, bebidas doces, compartilhem com quem não tem, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, quando ele chega nesse contexto, ele está dizendo assim: fui confrontado pela palavra, vi que estava errado, me entristeci, mas aquele momento era o momento de se alegrar, porque a palavra que eles não tinham mais acesso, agora eles tiveram a oportunidade de ter essa correção através da palavra. E aí eles melhoraram trejeitos
a parte ética, né, e a parte moral, porque a construção do muro era importante, mas essa construção da essência da palavra dentro do nosso ser é muito mais importante, e aí fala dessa atualidade, né? Que até os dias de hoje é como se a gente tivesse que construir muros para nos fortalecer das pancadas que a gente vai receber externas, mas também ter a nossa convivência com a palavra, leitura sistemática da palavra, para a gente firmar que aquela palavra é a nossa regra de fé. É verdade. Nesse terceiro tópico, né, da nossa lição, fala sobre a atualidade da Bíblia. É, é exatamente isso, Jansen. Muitas pessoas tentam se enganar, né, enganar a outros também, afirmando que a Bíblia precisa ser atualizada, modificada. E na realidade não tem nada disso, né? Sabemos que desde quando escrita, a palavra de Deus revela coisas que a gente só vai saber depois porque nós alcançamos o entendimento, né? Segundo a física, segundo a medicina, segundo a ciência, e aí a gente olha para a palavra de Deus e vê Deus desde muitos milhares de anos atrás falando para o homem como é que funciona o universo, como é que funciona a Terra, fala sobre o aborto, a eutanásia, questões de gênero, como é colocado na nossa lição, né? Teoria atômica, aeronáutica, tudo isso está lá, né? E alguém diz assim, não, mas isso foi descoberto em 1500 e pouco. Não, em 1500 e pouco o homem chegou ao entendimento e aí quando olhou para a Bíblia viu que estava lá, né, previsto, escrito, ensinado. Então, a Bíblia ela é atual e ela nos conserva, né? É o sal que nos conserva diante de uma sociedade corrompida, né? E essas pessoas que buscam, Jansen, é, aplicar esses preceitos, né, diabólicos de que a Bíblia está atrasada, defasada, né, desatualizada, é, essas são as pessoas que tentam nos contaminar. Né? E nós temos que crer que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, né, ter fé nisso e tê-la em nosso coração e conservar a nossa vida, né, a nossa moral, a nossa ética, o que é certo e o errado, não é o que a sociedade diz, é o que a palavra de Deus nos ensina, e isso vem desde a criação do mundo. Nós temos aqui conceitos morais e éticos que estão previstos na lei mosaica, né? As legislações mais modernas aí da Europa e de outros continentes foram baseadas na lei mosaica. E até hoje a gente tem algo muito atual para a nossa época, né? Perguntas que podem ser respondidas e, e certamente vão trazer, né, esclarecimento à mente do homem. Então, o nosso terceiro tópico ele vai falar a respeito dessa questão ética, moral, né, da atualidade da palavra de Deus. E o nosso comentarista disse aqui ainda, para a gente encerrar esse primeiro subtópico, que para o cristão o texto bíblico é atemporal e os seus preceitos são para pessoas de todas as culturas e raças. Ainda tem isso. Ela não se aplica tão somente à nação brasileira, né, aos latinos, né, mas ela se aplica a toda raça e toda cultura. Quando você leva missões ali para países na África, na Oceania, no Oriente Médio, você tem culturas completamente diferentes, mas que quando recebem a palavra de Deus, conseguem conviver em harmonia com a sua cultura, né? E conseguem se voltar para a salvação de Jesus Cristo, ou seja, Com certeza. ela se adequa perfeitamente a todas as tribos, nações, raças, né? E isso é maravilhoso, isso é mais uma coisa notável da palavra de Deus. Jansen, nosso terceiro tópico fala ainda a respeito da questão dos materiais. A gente volta aqui para uma parte mais técnica, né? Que o professor Uhum. pode utilizar aí para explicar como a Bíblia foi escrita naquele tempo antigo. Fala aí um pouquinho conosco a respeito desse segundo subtópico. Olha, eu não sou historiador, mas eu já vi muito material histórico sobre a Bíblia, escrito por cristão e escrito por não cristão também. Então, não existe um texto que passou por tantas gerações, que tem tanto material comprobatório como a Bíblia. E ele é também utilizado em culturas totalmente diferentes. Quando a gente fala de outras religiões, que na Bíblia a gente consegue ver que o povo teve algum tipo de contato, você consegue também encontrar na cultura deles, né, materiais que comprovam a existência de algumas passagens e de principalmente na relevância daquela mensagem que foi escrita, como no povo etíope, como no povo mongol, como até no Oriente Médio, como também na parte oriental
Então, a gente vê que em todo o globo terrestre tem como a gente encontrar materiais que comprovam. E fora isso, né, é que a gente tem aqui, ó, os autores que usaram diferentes tipos de materiais disponíveis no seu tempo para a escrita, tipo como pedra, papiro. Engraçado que no Antigo Testamento, né, tem o primeiro outdoor, né, que Deus manda escrever com letras grandes na entrada da cidade para que todos que passam podem ver. É uma técnica que é usada hoje, né, para o marketing. Então quer dizer que a Bíblia mostra várias evidências e Deus, como é um Deus multiforme em graça, ele utilizou diversas formas para poder trazer essa palavra para que o povo tanto possa receber naquele momento, como ela possa ter comprovação para que de geração em geração ela possa ser mandada. A gente vê os mandamentos, os 10 mandamentos. Foi escrito numa tábua. Moisés foi lá e jogou a tábua no chão. Depois foi escrita novamente, só que depois essa tábua foi guardada e ela foi passando de geração. Hoje a gente não tem mais acesso à tábua, mas a mensagem a gente tem acesso. E olha só, quão poderoso, que até o último ponto, né? Quão É, poderosa é essa palavra, que passou por tudo, tempo. Tem muita gente que fala, o amor ele é aprovado no tempo. E aí a gente vê que o amor de Deus, independente do tempo, ele continua sendo estabelecido. É uma mensagem passada várias vezes por povos diferentes, com certeza vai ter distorção. A palavra de Deus continua sendo exata. Então, prova-se que a palavra não foi feita por homens, não é escrita somente por homens. Os homens até colocaram a mãozinha para escrever, mas a inspiração de quem ela veio é de um Deus que é supremo. E isso mostra o tamanho do poder dela, né, José? é verdade, Jansen. Eu sugiro até aos professores, ao ministrar a aula, né, se possível, leva na projeção ou mostra lá os escritos de Quirã, né, os manuscritos do Mar Morto, que foram achados, né, escritos bíblicos que estavam ali próximo ao Mar Morto e que estão hoje armazenados aí em museu, né, lá em Israel, Jerusalém, e que denotam aí esses papiros, né, mostram os originais de como o pessoal escrevia naquela época, né? Então é bem interessante para os alunos entenderem, né, a grandiosidade que foi a sobrevivência desse texto, né? Ele deixou de ser humano, passou a ser algo sobrenatural, né, milagroso, a preservação das escrituras até o nosso tempo, né? Nós temos esse privilégio, Jansen. Eu me sinto, quando eu boto a Bíblia aqui na mão e vou para a igreja com ela impressa na mão, eu me sinto um privilegiado, né? Quantos povos não temos aí ao redor do mundo perseguidos que não podem sequer ter uma Bíblia, se tiverem, eles podem ser mortos, né, torturados, expulsos de suas nações. Então, a gente tem um grande privilégio no Brasil de poder ter a palavra de Deus com várias versões, né, com vários tipos de capa diferente, mas que Deus, de forma tão especial, guardou ela e trouxe e nos dá com liberalidade. Então, eu acho isso maravilhoso e deixo para reflexão dos nossos queridos professores e alunos, né? E o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, além de tudo isso que nós já falamos e comentamos aqui, ela é poderosa, né? Mais afiada do que uma espada de dois gumes e penetra até a profundeza do coração do homem, até a junta da medula, né? E ali ela transforma o ser humano, ela pega o mais vil pecador e transforma em alguém decente, santo, puro, salvo na pessoa de Jesus Cristo. Esse poder é gerado por essa fé salvífica, essa fé que brota pelo ouvir. E o ouvir de quê? Da palavra de Deus. Então, o poder da palavra de Deus, ela tem essa função, esse mecanismo de transformar o homem, né, de um pecador em um santo. E isso é algo maravilhoso. Né? Nosso comentarista coloca aqui que ela é semelhante ao fogo que purifica. Então, além do brilhantismo com que Deus escreveu e revelou-se a nós através de sua palavra, ainda tem a questão do poder, que é bênção, é poder de Deus para a nossa vida, para a nossa transformação. Né? É o que nos faz deixar o pecado. Né? O Jansen falava ali a respeito dessa questão do arrependimento, né? E quando a gente lê a palavra de Deus, a gente se arrepende e transforma a nossa vida. E é por isso que Jesus disse nos seus evangelhos, né, o apóstolo Paulo também, que essa palavra ela transforma, ela não volta vazia. Quando ela entra no coração, ela produz fruto e fruto de transformação. Então, é esse poder que nos dá esperança. Porque se fosse, Jansen, de nós mesmos,
com a força do nosso braço, a gente não conseguiria se voltar para Deus, né? Não conseguiríamos ser santos. Mas porque a palavra de Deus tem poder, aí nós temos a esperança de poder, né, ser reatados nesse relacionamento com Deus, ter reconstruído essa relação com o nosso Criador. Amém? Pois é, meus queridos, então é isso a nossa lição, né? Uma lição bem prática, objetiva, né? Bem técnica também. Eu acredito que tem conteúdo para os professores explorarem bastante nesse domingo agora e desejamos que tenham uma excelente aula, né? Que os alunos possam sair transformados, né? Essas são minhas palavras aqui de encerramento. Jansen, fica à vontade para fazer suas colocações finais. Amei, Fê. Eu fico muito feliz em poder estar falando sobre esse tema, né? Porque muitas vezes a gente fala sobre diversos assuntos e assuntos que são importantes, sim, mas a gente tem que reverenciar essa palavra, que é a palavra inerrante, que é a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé. Porque tem muita gente hoje que está depositando fé em o que ouviu em algumas pregações, ou em profetas, em vídeos do YouTube. Pastores coaches, né, que a gente está inserido numa geração que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve. E para validar isso que a gente ouve, a melhor forma de fazer isso é recorrendo à palavra. Se a mensagem pregada ou se a profecia dada, o que for falado, não tiver validação na palavra, não caia nessa armadilha. Fique com a palavra de Deus, que ela é a nossa regra de fé. E essa é a mensagem que eu quero trazer, dizendo que é uma grande honra de estar poder falando, mas ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade, né? Porque nós estamos falando dessa palavra maravilhosa e quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui nesse vídeo, que puderam compartilhar um pouco desse tema tão legal com a gente. E se você ainda não curtiu, curta essa página, curta esse canal, deixe seu comentário também, que é muito importante para a gente, porque salve lá, né, ative o sininho, porque a nossa intenção é trazer esse conteúdo com muita qualidade para que você, professor e alunos também, possam continuar aprendendo cada vez mais sobre essa palavra tão maravilhosa, não é isso, José? É verdade, Jansen, é verdade. E o que vimos na lição anterior, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você ama o Senhor de todo o seu coração, ame também a sua palavra, né? E tenha fé. Isso você vai estar agradando o coração de Deus. é, e vamos prosseguindo, né? Até a vinda de Jesus. Desejamos aí uma excelente aula para vocês, você aluno, você professor, que possa ser mais enriquecido com o conhecimento da palavra de Deus. E até a próxima, se Deus quiser. A paz do Senhor. Forte abraço. Amém, Pai Senhor.